Oi, pessoal, tudo legal? Quanto tempo, né? Dei uma sumidinha, mas estamos de volta. É, e a ideia é dar então continuidade ao nosso curso aí de finanças. Eu sei que a nossa última postagem, o assunto foi os impactos do coronavírus nas nossas finanças, e eu entendo que, dando continuidade ao nosso curso, ainda esse assunto que eu quero falar hoje é importante dentro dessa nova realidade. Então, no vídeo anterior, eu falei dos impactos que essa doença, esse vírus tem causado nas nossas finanças ou poderia ocasionar de ruim. E hoje eu quero falar que, mesmo diante dessa crise, a gente pode ter o equilíbrio das nossas finanças. A gente pode ter uma vida financeira saudável, mesmo diante desses dias de turbulência que já estamos passando e que ainda tudo leva a crer que a gente vai estar passando também. Então, o assunto que eu queria estar passando para todos os grupos, né, que a gente tem ministrado o curso, é esse equilíbrio financeiro durante a crise, ok? Então vamos lá. Pessoal, veja bem, eu falei isso no vídeo anterior e quero repetir sem fazer nenhum terrorismo, mas eu entendo que a gente está passando por um momento de crise profunda, é um momento de grandes incertezas e isso é realidade. As nossas finanças vão ser afetadas. Então, o que eu quero deixar bem claro, o que a gente tem que entender, é que neste momento, diante dos efeitos desse coronavírus, a tendência é que o mundo e também o nosso país vai entrar em recessão. O fato é que nós, todos como empregadores e até empregados, a tendência é que vamos ter redução da nossa renda, e os empregados aí, assalariados, a tendência é que vão ter atraso dos seus salários, e infelizmente há essa tendência também de ter um grande nível de desemprego que ele tende a ser crescente no nosso país. Então, este é o cenário, essa é a realidade que está pintando aí diante dos dias e meses que virão, e talvez até anos, né? Então a gente tem que entender que esse é o cenário que a gente vai estar passando por ele. Então, diante disso, como é que a gente pode conseguir ter equilíbrio financeiro num contexto desse? E o fato é que o brasileiro, cada um de nós, a gente vai ter que se adequar, readequar o nosso padrão de vida. E como diz alguém, o caminho para a saúde financeira requer uma mudança profunda dos nossos hábitos. E a pergunta, então, é que a gente tem que se fazer: como é que eu posso lidar com com as minhas finanças nesse cenário? Como é que eu devo agir para manter o equilíbrio das minhas finanças? Como é que eu posso sobreviver financeiramente diante desse período de turbulência? Então é isso que eu quero falar, assim, um pouco sem estender demais. Eu quero dizer que eu quis dividir esse assunto em dois, essa vai ser a parte 1. Eu vou querer mostrar duas atitudes que são importantes que a gente tome agora para poder manter o nosso equilíbrio no que diz respeito ao uso do nosso dinheiro durante esse período de crise, ok? Então vamos lá. Então qual que é a primeira ação que temos que tomar? A gente tem que organizar urgentemente as nossas finanças. E você, se não fez isso, a primeira ação é: organize urgente as suas finanças. Então, é um chavão que a gente já tem batido nele, mas que muitos não têm se atentado a isso. E eu quero dizer que durante essa crise é mais do que importante, é fundamental que você conheça de fato quais são as suas receitas e você conheça quais são as suas despesas. Então, é necessário saber exatamente quanto que você ganha e saber exatamente quais são os seus gastos, sejam eles fixos ou sejam eles variáveis. Por quê? Uma vez feito isso, você saber exatamente quanto você está ganhando e exatamente quanto você está gastando, eu reforço aqui o seguinte: se você ainda não fez um orçamento, nunca parou para pensar nisso, nem se preocupou com isso,
esse é o momento que eu sugiro, aconselho, recomendo que você faça um orçamento. E você que já tem feito o seu orçamento, normalmente já tem entendido que isso é importante para poder manter as suas finanças equilibradas de maneira saudável, esse momento eu sugiro que você vai ter que refazer seu orçamento. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um momento atípico, um momento inédito, que infelizmente a gente vai ter que passar. Então, aquele orçamento que tinha sido feito anteriormente, ele já não é o ideal, ele tem que ser refeito, tem que ser readaptado, repensado. Então, refaça seu orçamento e considere, ao fazer esse novo orçamento, seja você que vai iniciar, seguir essa ideia que está sendo aqui colocada, ou você que já fez e vai ter que fazer, considere essa possibilidade real de redução dos seus ganhos, ou até mesmo a falta dele nos próximos meses. Por quê? Porque muitas empresas já estão sendo orientadas a reduzir o salário dos seus empregados, ou assim como reduzir a sua carga horária de trabalho, ou até suspender temporariamente o contrato de trabalho. Então, muitas pessoas vão ficar, pode acontecer durante meses, sem receber o seu salário. Então já considere esse cenário até pior, sem querer fazer terrorismo. Mas é nesse cenário, nesse contexto que eu e você, a gente já tem que estar procurando fazer o nosso orçamento e verificando como é que a gente pode viver agora diante dessa nova realidade. Então, como que seria esse novo orçamento? É o que você tem que se perguntar. Ele deve levar em conta perguntas que você possa responder, que envolve questões como essa, né? Quanto que de fato pode ser a redução dos meus ganhos? Se vier a acontecer na minha empresa ou no meu contexto de vida, no qual eu tinha meus ganhos, se eu vier a reduzir, vai ser de quanto? Vai ser de 20%? Vai ser de 50%? Você tem que pensar e considerar isso. E quais gastos que eu vou realmente precisar cortar ou reduzir diante dessa redução, dessa diminuição também da minha renda, dos meus ganhos. Enfim, quais são as ações corretivas, então, que eu vou ter que tomar para me adaptar a essa nova realidade. Então, deixa eu chegar aqui, para que possa ler, é que nós temos que reavaliar e adequar o orçamento a esse novo cenário, pessoal. Isso é um fato. Então, esse orçamento tem que ser feito levando em conta esses novos ajustes que serão importantíssimos de serem feitos, de serem realizados. Bom, então, dando continuidade aqui, quais são as ações seguintes? Então, a primeira ação é isso: organize urgentemente as suas finanças. O segundo, que eu entendo, é que nós temos que fazer um planejamento financeiro. Então, faça um planejamento financeiro. Mas eu quero chamar atenção para alguns fatos. Não é um planejamento financeiro qualquer. Também deve se reconsiderar. Se você tinha um planejamento financeiro antes da crise, esse planejamento deve ser feito levando em conta agora esse contexto da crise que a gente está passando. E o mais importante é que agora, mais do que nunca, esse planejamento ele deve ser feito baseado em novos hábitos que nós devemos tomar como parte da nossa vida. Então, tem que se adequar o seu padrão de vida aos seus novos ganhos. Não viver mais em um padrão de consumo acima da realidade, da sua realidade e acima da sua capacidade de fazer dinheiro. Mais do que nunca, pessoal, isso são os hábitos que a gente tem que estar levando em conta. Então, se planejar, a gente tem que se planejar para gastar menos do que a gente ganha. No nosso curso, normalmente a gente tem falado todas essas coisas, né? Que a gente muitas vezes até gasta mais do que ganha e por isso a gente acaba endividando, etc e tal, e fica todo enrolado nas nossas finanças, mas agora, mais do que nunca, esses hábitos que devem ser levados em conta no nosso planejamento, deve considerar a gente de fato gastar menos do que a gente ganha. Isso é fundamental, é super importante. Então,
que é um passo importante dentro dessa segunda atitude aí? Conversar com a nossa família. Ou, se você é casado ou casado e ainda não tem filhos, converse com sua esposa ou com a sua esposa. Mas a gente tem que ter essa conversa, então, nesse contexto familiar, de conscientizar que agora a gente tem que ter um planejamento que diz respeito às nossas finanças e mostrar que os meses que estão se desenhando aí adiante é um período que a gente vai ter que passar como se fosse um período de sobrevivência, que vai envolver sacrifícios. Alguns sacrifícios a gente deixar de consumir algumas coisas, porque temporariamente reduzir alguns gastos, porque isso se faz necessário. E lá adiante, quando passar toda essa turbulência, de repente as coisas voltam ao normal, a gente pode consumir um pouco mais. Mas esse é o momento de colocar essa realidade. É um momento de até, nesse contexto familiar, nessa conversa, enfim, com os nossos queridos familiares, é de saber, de repente, fazer esse levantamento de quanto cada um tem de dinheiro. De repente, aquela poupança que estava guardada ali do seu filho ou da sua filha, ou aquele dinheiro que a sua esposa estava juntando para algo, ou você também, você colocar nesse contexto de que falar que esse levantamento está sendo feito porque se as coisas apertarem, piorarem mais ainda, ver essa possibilidade de usar esse dinheiro também para ajudar a manter o equilíbrio financeiro da família, da casa, e se for necessário, ele vai ter que ser usado para poder custear as despesas que estão pela frente. Então é importante fazer isso também nessa conversa. Enfim, é fundamental envolver todos os familiares no planejamento aí dos gastos domésticos. Então, se a família toda tiver essa consciência, vai ser super importante, vai ser legal, porque assim todo mundo vai estar unido, vai saber que tem um objetivo comum. Não adianta, de repente, você querer fazer um planejamento e querer só você segui-lo, se de repente sua esposa, seus filhos vão continuar gastando como era antes. Aí põe tudo a perder, tudo por água abaixo, não é verdade? Então, esse planejamento financeiro deve ser um planejamento que deve ser levado a sério por todos os membros da família, ou você e sua esposa, enfim, porque ele deve ser um planejamento financeiro que busca equilibrar o orçamento e nisso, então, envolve anotar todos os gastos e cortar os excessos que porventura forem sendo identificados e que tem que ser realmente realizados para equilibrar as finanças aí da família, enfim, as finanças do casal durante esse período de crise. Então é importante também pensar em se criar uma estratégia para esses próximos meses que estão por vir, que devem ser realmente muito difíceis, que vão chacoalhar as nossas finanças, vão realmente chacoalhar o nosso dinheiro. Então é um momento que eu coloco aqui algumas sugestões, é o momento de revisar contratos. O que significa isso? De repente, tudo aquilo que você tinha feito, seja contratos com planos telefônicos, ou planos de TV a cabo, ou outras coisas, é o momento de você olhar o que pode ser cancelado, o que pode ser reduzido e o que pode ser renegociado. Então, lance mão disso também, tudo visando buscar esse equilíbrio das suas finanças. Dentro dessa estratégia, faça uma previsão das suas despesas. Então, liste aquelas coisas que você pensa em comprar, ou os membros da sua família, né? Enfim, sua esposa ou seu marido, já deixe esse listado, faça esse levantamento de quanto isso custaria. E antes de comprar, entender que é importante, pesquise, veja de fato qual é o local que está vendendo isso pelo melhor preço e negocie descontos realmente e aproveite as promoções que sejam certas. O que eu chamo de promoções certas? É aquelas promoções que de repente tem a ver com os itens que você listou que é importante comprar. E não de repente está adquirindo qualquer coisa. Por que eu digo isso, pessoal? Porque esse momento que a gente está em casa, basicamente confinado em casa, a internet, enfim, as empresas estão lançando várias atrações, entre aspas, aí, de produtos, de bens para você adquirir. E muitas vezes está falando que está em liquidação, está promovendo, e de repente
tem coisas que não tem nada a ver com o que você necessita. De repente está falando lá, compre uma TV, um celular, ou de repente um vestido, uma roupa qualquer, mas não é faz parte dos itens que você listou. Então fique atento a isso, entende? Então aproveite aqueles que estiverem fazendo as promoções certas, ok? E que faça sentido para você nesse momento. Eu acho super interessante que Júlia Mendonça, ela tem até um canal no YouTube também, e ela escreveu um livro que ela fala para a gente evitar comprar coisas desnecessárias ou para que a gente possa resistir ao consumismo. Ela fala que a gente sempre deve fazer essas perguntas, que ela fala que perguntas de ouro, que são as seguintes aí. Será que eu preciso mesmo disso? Precisa ser agora? Eu tenho dinheiro para pagar isso? Então ela coloca no seu livro, né, e muitas vezes em alguns vídeos do seu canal, que são perguntas que devem nos nortear antes da gente fazer compras desnecessárias. E nessa crise, ela também coloca de uma forma interessante essas perguntas que a gente deve fazer, que são essas: eu preciso mesmo desse gasto? Então, antes de você comprar alguma coisa ou pensar em tirar o dinheiro do seu bolso, você faça a pergunta. Se você achar que não precisa gastar, então corte esse gasto. Você vai ter que realmente eliminá-lo das suas despesas. Mas se ao fazer essa pergunta, você entender que sim, eu preciso desse gasto, então diminua esse gasto no seu dia a dia ou dentro do que você está pensando em colocar dentro das suas despesas. Isso deve nos nortear, isso vai ser super importante nesse momento agora de turbulência. E lembre-se, né? Como diz alguém, renda limitada exige despesas limitadas. Então, a gente tem que entender que esse é o momento de diminuir gastos. Então, é o momento que a gente deve agora adiar aquilo que a gente estava pensando em adquirir, ou aqueles gastos que a gente estava pensando em envolver, grandes projetos da nossa vida. De repente, é um apartamento, estava já planejando em comprar, ou um novo carro, ou uma viagem, ou um computador, etc. Tem que avaliar muito bem isso. Esse é o momento de diminuir gastos, que muitas vezes, fiquei como exemplo, é um momento de repente você trocar agora o seu carro, que tem um custo mais elevado, por um mais simples, um mais econômico, né, durante esses meses que vem aí. É considerar algo como isso, entre outras considerações podem ser feitas que envolvam essa reduzir aí os seus gastos. Então, cada um tem a sua realidade de vida, realidade financeira, mas é algo que tem que ser levado. É um momento de diminuir gastos, pessoal. Então, uma última coisa que eu queria deixar é que, mesmo fazendo tudo isso, de repente, entendendo que tem que ser estratégico, buscar aí controlar realmente, por meio do nosso planejamento financeiro, os nossos gastos diante da nova realidade da nossa renda, vai ter um grupo de pessoas que ainda vão ter renda bem aquém das suas despesas. Então eu queria pincelar rapidamente, que se essa for também a sua realidade, se isso vier a acontecer, algumas sugestões. Se você fazendo todas as economias possíveis ainda ficar aquém das suas despesas, fica essas sugestões aí que devem ser consideradas. Então, primeira, comece a avaliar bens, faça um levantamento dos seus bens aí que podem vir a ser vendidos para gerar receita, para que você possa então ter como pagar as despesas dos meses que estão pela frente. Considere também fazer renda extra, ou seja, esse é o momento de você pensar em quais são as suas habilidades, suas capacidades que Deus te deu, você tem, para de repente poder usar e gerar essa renda extra aí que possa compor os ganhos no seu orçamento. Se mesmo diante de tudo isso ainda não conseguir cobrir as suas despesas, então é o momento de pensar também que você vai ter que priorizar o pagamento de algumas contas essenciais, já que se chegar na situação de você não conseguir pagar todas elas, é começar a pensar naquelas que podem ser pagas, que são essenciais. E algumas vão ter que ficar para trás mesmo. E se de tudo, fazendo essas sugestões, não conseguir ainda fechar as suas contas, é o momento de buscar ajuda. Realmente, um parente, um amigo ficou falando, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo pagar essa conta, ou está faltando isso em casa.
É um momento de realmente deixar o orgulho de lado e falar, olha, eu preciso de algo que me ajude a suprir essa minha necessidade que está acontecendo nesse momento. Então fica aí, são medidas extremas, né? Essa sugestão, se de repente você chegar a esse nível de sobrevivência, esse nível em que você tem que sobreviver para que você possa manter esse equilíbrio das suas finanças. Então não se envergonhe e de fato é um momento de sobrevivência e considere todas essas situações aí, essas dicas que possam te ajudar a resolver e atravessar esse momento, ok? Então, enfim, resumindo, o que eu quero deixar como mensagem nesse vídeo é isso, que a gente tem que ter algumas ações, e a primeira dela é que organize urgentemente as finanças, a segunda é que a gente tem que fazer esse planejamento financeiro mesmo, mais do que nunca, um planejamento que envolva essas quatro situações aí, essas quatro atitudes, né, que seja baseado nos novos hábitos que a gente tem que assumir, envolver a família, e ele deve ser levado a sério, ou seja, ele tem que ser cumprido à risca, a gente tem que seguir mesmo esse planejamento que a gente está traçando, e ele tem que ser estratégico diante de tudo que eu falei anteriormente. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar, é a primeira parte desse vídeo, e espero que ele possa ajudar, te leve a refletir, né, diante desse momento, dessa realidade que a gente está passando e vai passar, tende a se agudizar mais ainda. E na segunda parte eu vou falar algo que também entendo que é importante, essa questão aí minha intenção de falar das dívidas, como lidar com ela, enfrentar e falar até dos investimentos nesse momento de crise, ok? Então é isso, valeu pessoal, então agradeça, a Deus por mais um dia e bola para frente e até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.